contar uma história. No calor dos acontecimentos, as histórias que eu tenho aqui apresentado têm cada vez mais um conteúdo político, discutindo e refletindo o momento que vivemos. Aliás, o nome do nosso programa, Sobre Todas as Coisas, é para mim um convite a voos bem largos e altos. Não que eu seja um especialista em todas as coisas, ao contrário, sou um cidadão comum e esta é talvez a melhor qualificação para compartilhar com vocês o que pensa e sente um cidadão comum diante de todas as coisas que acontecem em nós e à nossa volta. Mas um telespectador incomodado mandou um e-mail onde questiona minhas reflexões políticas. Diz ele que gosta mais do programa quando o assunto abordado é religião e espiritualidade. E conclui dizendo: religião e política não devem se misturar. Eu concordo, até certo ponto. Uma religião não pode ser critério para a elaboração, por exemplo, de uma política de Estado, de um modelo de governo. Quando isso acontece, o resultado, em geral, é desastroso. Sistemas de governo que se guiam por religiões costumam levar à intolerância, ao radicalismo, ao exercício tirânico do poder. Mas uma coisa é a religião institucionalizada, outra coisa é a fé como experiência religiosa que leva à consciência ética, ao compromisso com valores como justiça, dignidade humana, moralidade no trato da coisa pública. A experiência religiosa não acontece no vácuo. Ao contrário, ela sofre as influências de fatores culturais, sociais e também políticos. Uma fé encarnada na realidade deve levar a uma mística que não vê o poder como uma coisa má em si mesma, mas como uma forma de serviço aos demais, na busca do bem comum, do bem maior. A fé pode e deve nos ensinar que boa ou má é a forma como se exerce o poder. Eu posso usá-lo em benefício próprio ou de grupos para oprimir, explorar, ou posso colocá-lo a serviço da dignidade das pessoas, da promoção da justiça, da distribuição de bens e direitos. Mas o comentário do telespectador me fez pensar. Religião e política são mesmo incompatíveis? Vamos conferir na minha Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 3, versículos 1 a 2. Ali diz assim: no 6º ano do mandato de Barack Obama, sendo Dilma Rousseff presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, e Anastasia, de Minas Gerais, sendo Joaquim Barbosa presidente do Supremo Tribunal Federal e Francisco, o Papa, foi nesse tempo que Deus revelou sua palavra aos telespectadores da TV Horizonte que assistiam ao programa Sobre Todas as Coisas. Vocês devem estar se perguntando, que Bíblia é essa que o Eduardo arrumou? Tá bom, eu vou ler o texto original. Diz assim: no 15º ano do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconídete, e Lisânias, tetrarca da Abilinia, sendo Anás e Caifás os sumos sacerdotes, foi nesse tempo que Deus revelou sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto. Nem é preciso explicar. O evangelista Lucas começa a narrativa da vida pública de Jesus, situando-a no contexto histórico, e mais do que isso, no contexto político do seu tempo. A encarnação de Jesus não acontece no vácuo. Ele se relaciona com personagens concretos, pessoas que exerciam o poder em seus diversos níveis naquela Palestina de 2000 anos atrás. Aprender a deixar com cada geração que recebemos a cada ano, novinha em folha, as ferramentas e sementes que possibilitarão a construção de uma realidade diferente dessa que está aí. É o que a minha fé me ensinou. Sem ingenuidade, nem alienação. Sem radicalismos, ironias, nem desânimo. O cristão é aquele que vê as coisas que todo mundo vê, mas de um modo diferente. O seu olhar tem a marca da esperança. Afinal, o símbolo da nossa fé é uma cruz. Há sinal maior de derrota? Pois aquela cruz é convite à utopia, não como um sonho impossível, mas como um rumo. É para lá que nós somos chamados a caminhar.
A fé cristã estimula a partilha do ter e do ser. Multiplica a palavra e a transforma em gesto. O cristão, por ato de fé, tem obrigação de fazer da política um espaço de construção do bem comum, do reino que já está entre nós. Daqui a pouco eu continuo a lhes contar essa história. Pelos olhos da fé, contemplo o movimento popular que tomou as ruas do meu Brasil nos últimos dias. Foi uma surpresa para todo mundo. Nenhum especialista, comentarista ou analista político sequer chegou perto de prever qualquer coisa em relação ao rastilho de pólvora que, de repente, não mais que de repente, levou à explosão de uma revolta popular até então restrita a conversas de boteco, comentários e curtições nas redes sociais. Tal mobilização, além da surpresa, trouxe muitas novidades. Algumas bem-vindas, saudáveis, necessárias, outras preocupantes. No quesito bem-vindas, eu coloco a participação popular, ampla, geral, irrestrita e espontânea. O povo, nas ruas, se recusou à manipulação de quem quer que fosse. Aqueles que cobravam do movimento um foco, uma bandeira, uma organização, as ruas responderam dizendo: a bandeira somos nós. O foco é questionar o desprezo geral das chamadas autoridades em relação àqueles que as elegem e sustentam: o povo, o cidadão, o contribuinte. Pagamos uma das mais altas cargas de impostos do mundo e recebemos em troca serviços públicos que traduzem um total desrespeito pela população. Dito isto, outras novidades surgiram. Jovens, até então recolhidos ao mundo virtual das redes sociais, de repente, não mais que de repente, saíram do Facebook. Como diziam alguns cartazes e palavras de ordem nas passeatas, e foram às ruas depois de mais de 20 anos. A última vez tinha sido em 1992, quando os caras pintadas ajudaram a defenestrar Fernando Collor da presidência. Desde então, a não ser por alguns grupos restritos, espasmódicos, esporádicos, professores, funcionários públicos, categorias em greve, as ruas eram apenas espaço reservado aos congestionamentos. De repente, não mais que de repente, uma multidão animada, bem-humorada, crítica e contundente ocupou as ruas sob um slogan geral, curto, grosso e irrestrito: basta! Mas junto veio também o susto e a preocupação com os atos de vandalismo, a violência, os saques, a baderna explícita e sem controle, amplamente divulgados pela mídia, o que faz pensar o meu livre pensar. Governos, autoridades dos três poderes, quando querem se dizer aos cidadãos, aos contribuintes, têm à disposição o talento subserviente da publicidade, dos comerciais brilhantes, pagos por nós, onde tudo é um mar de rosas. Ruas de trânsito lépido e fagueiro, postos de saúde com médicos e atendentes solícitos e sorridentes, equipamentos de última geração à disposição de saudáveis pacientes, escolas solares, com alunos e professores felizes da vida. Em crônica recente, aqui publicada, antes das manifestações, eu dizia: eu quero me mudar para os comerciais do governo. Lá, todos vivem felizes para sempre. As ruas vieram dizer que a vida não é um conto de fadas. A vida é dura, para uns mais que para outros. Famílias e jovens de classe média que tiveram acesso a uma boa escola particular, que se valem dos planos de saúde quando precisam, esses planos de saúde que, mesmo sendo um caos, não chegam nem perto do inferno do SUS. Pessoas que vão e vêm do trabalho, de carro, que têm acesso a lazer, ou seja, pessoas que têm uma vida, digamos, civilizada, são pessoas capazes de se dizer de forma civilizada. Mas quem no dia a dia é brutalizado, agredido, desrespeitado, se diz com brutalidade, agressão e desrespeito. Devolve o que sempre recebeu. Quem é tratado como gado no transporte público,
como resto nas escolas sem estrutura, como lixo nos postos de saúde, diz de sua revolta, detonando e vandalizando os símbolos daquilo que lhes foi negado desde sempre: concessionárias de automóveis, bancos, lanchonetes de luxo. Eu não defendo nem justifico a violência, o vandalismo, longe de mim. Ao contrário, eu lamento profundamente, até porque esse tipo de ação só serve para desviar o foco das verdadeiras, legítimas e pacíficas intenções do movimento das ruas. Eu lamento, eu mais compreendo. Além do mais, não podemos esquecer que em meio a tudo isso, há também embutido o oportunismo de bandidos comuns, que se aproveitam desse cenário de caos, no qual a polícia parece mais perdida que todos os atores da cena, para fazer o que sabem fazer: bandidar. E a nossa polícia, mal paga, mal treinada, para lidar com o crime organizado, onde bandido é bandido e cidadão é cidadão, se vê confusa e incapaz de enfrentar um crime desorganizado. Essa baderna onde tudo e todos se confundem em meio à neblina das bombas de efeito moral, do gás lacrimogênio, dos sprays de pimenta. Resumo da ópera: as autoridades, quando querem se dizer, podem convocar uma rede nacional de emissoras de rádio e TV em horário nobre, para difundir suas justificativas, fazer suas promessas, divulgar suas ideias. O povo tem as ruas, e essa é a grande novidade. O povo redescobriu as ruas e foi lá para dizer: ou para a corrupção ou paramos o Brasil. Assim dizem os novos cara-pintadas. O desafio é não deixar essa onda se diluir e morrer na praia. O horizonte é logo ali, em 2014. Vai ter Copa e eleição. E tem um país a reconstruir. De repente, não mais que de repente.